do inimigo, irmão, não é ver você de pé diante de Deus, irmão. O desejo do inimigo não é ver a tua casa próspera, a tua casa feliz, a tua família bem, irmão. E é por isso que Deus já está dizendo: reparação, que ele nunca entra numa guerra se não for ganhar. Ele nunca entra em nada, irmão. Aleluia, se não for para trazer vitória. Aleluia! Para que o nome dele seja glorificado. Irmão, isso aqui é tremendo. Aleluia, Jesus. Olha só. E Paulo vai dizer aqui à igreja de Efésios: aleluia, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas, olha isso, do diabo. Para que possa resistir no dia mau e havendo tudo, ó, ficar firme. Aleluia, Jesus. Sabe por que Paulo estava dizendo isso nessa carta? Aleluia. Alguns estudiosos vão dizer assim, que quando Paulo ele escreveu a carta à igreja de Efésios, ele nem em Efésios estava. Aleluia. Alguns dizem que ele estava, aleluia, em Corinto. Outros dizem que ele estava preso e escrevendo a carta, irmão. Olha isso. Aleluia. E ele vai dizer assim, ó: no demais, isso aqui é tremendo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, um crente sem poder, aleluia, ele não prevalece. Ele não resiste, irmão. Aleluia. Louvado seja Deus. E aí Paulo começa a dizer, aleluia, aos irmãos que eles tinham que se revestir. E aí o que a gente entende de se revestir? A gente quando lê aqui, aleluia, pensa que se revestir é só você ler, é só você ditar essa palavra, mas não, irmãos. Olha isso. Aleluia. Para nós sermos vitoriosos em Cristo, nós precisamos utilizar essa armadura. Aleluia. Vestir, irmão, aleluia, de uma forma figurativa, essa armadura. Olha só, aleluia, porque o propósito dessa armadura, aleluia, é que você vença o inimigo todos os dias. Aleluia, Jesus. Aleluia, se a armadura não fosse necessária, aleluia, Paulo não tinha deixado essa instrução para a igreja de Efésios. Verdade, E Jesus. repercute até hoje nos nossos dias. Verdade, Pai. Aleluia, porque nós precisamos, sobretudo, conhecer essa armadura. Aleluia, nós precisamos, sobretudo, revestir, irmão, essa armadura. Aleluia, Deus. Porque, aleluia, ô irmão, essa armadura é um item necessário para a vida do crente. Aleluia. Essa armadura, ela é necessária para destruir, para derrubar. Aleluia. A intenção do inimigo, o plano do inimigo, irmão. O propósito dele contra a sua casa, contra a sua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, porque além de sermos filhos e herdeiros, Deus nos chamou para ser soldados também, irmão. Não adianta você só ser servo. Não adianta
de verdade. Aleluia, Deus. Porque no seu momento de maior fragilidade é onde o diabo vai te tentar, irmão. No seu momento, aleluia, de maior fome, é onde o diabo vai se apresentar para você e vai dizer: olha, transforma essas pedras em pão. E aí, se você não estiver preparado, irmão, você não vai dizer que nem Jesus. Nem só de pão viverá o homem. É Deus. De toda a palavra. Aleluia. Aleluia. Então, que Deus já está falando para nós. Aleluia. Aleluia. Até para o deserto, Deus leva a gente preparado. Porque se não tiver, morre. Aleluia. Olha isso. Aleluia. E nesta noite eu vim dizer para você, dentro dessa palavra, que é noite que Deus está, ou vai, ou já está te revestindo de toda a armadura. Aleluia. E assim, de uma maneira bem objetiva, bem rápida, bem objetiva mesmo. Eu quero aqui, aleluia, através daquilo que Deus Ele ministrou para o meu coração, aleluia, eu quero aqui, aleluia, falar para você, compartilhar com você o que Deus compartilhou comigo dentro do meu coração. Aleluia. Primeira coisa, nós precisamos conhecer essa armadura. Segunda coisa, nós precisamos vesti-la. Vestir a armadura. Porque ninguém vai para a batalha despreparado. Aleluia. Você está vendo aí, irmão, um monte de crente morrendo pelo caminho. Você está vendo aí, irmão, um monte de crente que está sendo atingido. Aleluia, porque não está vestindo a armadura. Não está acessando esse item tão importante para nós. Como soldados de Deus, essa grande batalha, essa grande guerra. Ô irmão, olha só. Se tem uma coisa que é certa, é a palavra de Deus. Aleluia. Irmão, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Ô irmão, deixa eu te falar uma coisa. Pensa num povo que não se prepara aos crentes. É verdade. Ô irmão, oh meu Deus, aqui não tem não, é só na minha igreja. Que quando chama para a oportunidade, o povo vem tudo assim, ó. Tremendo, irmão, você precisa estar preparado. A Bíblia diz que você é um obreiro aprovado, irmão. Aleluia. O obreiro aprovado sabe manejar a espada, irmão. Irmão, eu quero aqui ser bem humilde nas minhas palavras. Se você for numa mesquita muçulmana, quando você entrar na mesquita muçulmana, o sheik da mesquita vai te receber. E lá vai ter disponível ao Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. E de uma forma gratuita, ele vai te presentear. Se você vai num terreiro de Umbanda, irmão, você é muito bem recebido. É verdade. Principalmente os diferentes. Mas pensa num povo preconceituoso, é o crente. Pensa num povo despreparado aos crentes. Verdade, Jesus. Irmão, eu quero dizer aqui, ó, nesta noite, a preparação antecede a oportunidade. Aleluia. Vou repetir que você não deu glória. A preparação antecede a oportunidade. Aí, às vezes, missionária, a gente vai ouvir o povo dizer: nossa, mas nunca teve oportunidade. Você está se preparando, irmão? É Deus. Irmão, eu não falo Aleluia. só no âmbito igreja. Eu falo no âmbito de obra. Oh, aleluia, Como Jesus. é que Deus vai mandar alguém? Ai, meu Deus, nem isso que eu ia pregar, Jesus. Tá aqui no momento. Como é que Deus vai te mandar te enviar para o campo? Você despreparado. Meu Deus. Aleluia. Ei, nós temos o jejum, nós temos a oração, irmão. Nós temos
irmão, na Bíblia, aleluia, tem gente que fala assim, ai, Deus não fala comigo, a sua Bíblia está fechada. Oh, meu Jesus, aleluia. Irmão, você quer ouvir Deus falar com você? Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Eu quero ver se Deus não fala com você. Oh, Jesus, era isso que eu ia dizer, meu Deus. É quando acabar na vossa. Aleluia. Meu irmão, Deus tem coisas grandes para nós, mas o que falta é preparação. Deus tem coisas extraordinárias, mas o que falta é preparação, irmão. A preparação antecede a oportunidade. Meu Deus, aleluia. Irmão, você, para ser uma pessoa vitoriosa em Cristo, aleluia, você precisa utilizar e vestir essa armadura. Aleluia, porque o propósito da armadura é que você vença o inimigo todos os dias. Porque todos os dias tem um louvor do Thales. Eita, hoje eu estou com os louvores, Jesus. Aleluia. Eu escolho Deus. Aleluia. Eu escolho ser amigo de Deus. E ele diz o que no louvor todo dia: o pecado vem e me chama. Não é? Então o propósito da armadura de Deus é que você vença o inimigo todos os dias. Aleluia. Porque tem dia que não é só o leão, não, irmão. É a savana toda que a gente tem que. Ai, meu babai, a súbia. A gente tem que. Aleluia. Hoje, 3 horas da tarde, nós tivemos o nosso devocional. Eu e umas irmãs de São Paulo inteiro, do Brasil todo. Teve uma irmã que falou assim para nós hoje. Hoje eu tive que pedir para Deus para eu conseguir engolir, aleluia, o jacaré. Passou a cabeça, passou os bracinhos, mas o corpinho do jacaré queria ficar entalado. E eu estou dizendo, Deus, me ajuda a engolir esse jacaré. Meu Deus, aleluia. Ô, irmão, é a savana toda, irmão. Verdade, Jesus. Aleluia, que a gente tem que vencer. Aleluia. Imagina, irmão, jacaré com aquela pele. Aleluia, né? Com aquelas corcovinhas das costas que é o rabo, irmão. Difícil, irmão, engolir o jacaré. Eu já ouvi engolir sapo, mas às vezes engolir sapo é mais fácil. Porque ele é liso, né? Ele desce, mas engolir o jacaré, irmão. Meu Deus. Olha só, o propósito dessa armadura é que você vença o inimigo todos os dias. Aleluia. E Paulo deixa bem claro, aleluia, neste capítulo, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Aleluia, é contra o quê? Principados e potestades. Ou seja, a sua luta não é contra o seu marido, a sua luta não é contra o seu filho, a sua luta não é contra as pessoas, é contra aquilo que usa as pessoas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Meu Deus. Segunda coisa que a gente tem que entender. A primeira coisa é conhecer. A segunda coisa é vestir. E a terceira coisa é entender que a sua luta não é contra pessoas, é contra Satanás e seus demônios. Jesus. Aleluia! Mas é contra, irmão, o diabo. A minha luta não é contra meu pai. Que eu digo, papai, vamos. Hoje não. Mamãe, vamos. Não, tô atarefada, igualzinho Marta. Tô atarefada. Aí eu fico que nem Maria. Tá bom, ninguém quer. Vou lá buscar a melhor parte. Aleluia, Jesus. Aleluia! Não é quando o seu marido que chega tiririca depois de um dia de labuta. Que você vai falar, oi meu bem. Oi o quê? Oi, não, eu sei perguntando, gente. Eu tenho uma bênção lá em casa. Que hoje, em pleno dia dos namorados, chegou, ó, soltando fogo pelas ventas. E quando eu vi os vasos chegando todo esquisito, eu falei, Jesus, não vou nem olhar. Sim, Deus. Não vou nem olhar,
Aí se você não tem o discernimento, o que acontece? Uma briga, irmão. Aleluia, você vai olhar e vai dizer, nossa, passou o dia todo, nem ficou o dia todo longe de mim, e quando chega, irmão, aleluia, glória a Deus. Aí o que eu faço? Vai lá, meu bem, toma banho, vai lá, seu momento. Ele pega e vai, tem lá o momento dele, eu não vou nem na terra. Porque depois que sai do banho, sai revigorado. Aleluia! Porque, irmão, enquanto está orando assim, Jesus visita, renova Jesus, renova a sua, repreende a sua influência, o inimigo, Jesus, aleluia! Meu esposo trabalha no comércio, entra em pessoas na loja que ele trabalha. Aleluia, fora que antes dele sair eu falei, ora, a gente ora abraçado, eu abençoo o dia dele. Aí irmã, meu Deus Jesus, Aleluia. Estratégia, toda manhã eu mando assim uma mensaginha. Hoje eu mandei assim, porque ontem ele veio o tiririca, hoje ele já chegou diferente. Eu mandei assim, que o seu dia seja maravilhoso assim como você é. Mandei assim para ele hoje. Porque aí ele vai lembrar de ontem. Que ele chegou tiririca e hoje chegou até diferente, irmão. Meu Deus. Aleluia. Irmão, a estratégia, porque a sua luta não é contra o seu marido. A sua luta não é contra os seus vizinhos. Aleluia. E assim como na minha rua, na sua deve ter um monte daqueles que gostam, né, de cuidar da vida dos outros, porque não tem nada para fazer. Aleluia. Fica que nem ventilador, só virando a cabeça assim, ó. Lá na minha rua tem uns. Aleluia. Meu Mas, Deus. aleluia, a sua luta não é contra eles. É contra os irmãos. Influencia. Aleluia. Tem gente que você vê que já é cheio de demônio mesmo. Mas tem gente que é influenciada. É verdade. Porque passa o dia inteiro atendendo gente e as pessoas, aleluia, tem energia, né? Assim, embora não exista caso, mas irmão, você está ali, você não sabe se a pessoa é boa-vista, que me diz a minha mãe, não sabe se é boa-vista, vai ali, você está o dia todo, imagina. Você vem nesses pensão lotados, aí é música, montando, aí não é tudo. O inimigo lança de dardos inflamados. Verdade, Deus. Então, Jesus, aleluia, nessa noite, o Espírito de Deus está dizendo para nós: essa luta não é contra a pessoa, essa luta é contra demônios. Maligna, irmão. Aleluia, é contra, aleluia, Satanás e os seus enviados, irmão. Aleluia. Louvado seja Deus. Ei, querido, a sua luta não é contra quem se levanta contra a sua vida, quem fofoca contra o seu nome, ou não ora pela pessoa. Aleluia, Deus. A oração faz o que você não pode fazer. É verdade, Deus. A oração entra onde você não pode. Aleluia, Jesus. Aleluia, pessoas. Se os cristãos, se os servos de Deus entendessem que a oração muda o que você não pode, a gente não orava mais, irmão. Aleluia, Deus. Oh, meu Deus. A gente tirava um pouco do fardo dos pastores, irmão. Aleluia, Porque é Jesus. tanta coisa. Não é contra irmão. É contra Satanás e seus dardos inflamados. Aleluia. Não se aborreça. Não fique entristecido. Não. Aleluia. Vá orar. Ora que melhora. Glória a Deus. E Paulo, irmão, ele era alguém, aleluia, né, que era de batalha. Paulo era soldado. E Paulo, ele conhecia o que era armadura. E quando Paulo, ele dá aqui esse exemplo para nós da armadura, Paulo está se baseando na armadura do soldado romano. Aleluia. E ele começa então a dizer aqui para nós sobre os itens, cada item da armadura de Deus.
está revestido. Aleluia. Nós só vencemos, irmão, certas guerras através do jejum, através, aleluia, da oração e através da palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E o primeiro item dessa armadura, aleluia, aqui é o versículo 14, que diz assim, depois estáis firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Aleluia. Aleluia. A primeira defesa dessa armadura é o quê? A verdade. Aleluia. Isso aqui é tremendo, irmão. A primeira defesa dessa armadura é a verdade. Aleluia. Aleluia. Sabe por que você precisa estar cingido, aleluia, com o cinto da verdade? Porque o cinto ele defende onde? Aonde que o cinto segura uma unção? Cintura. Aleluia. Louvado seja Deus. E sabe por que, irmão? Paulo diz assim, ó, que nós temos que estar cingidos, aleluia, com a verdade vestida a couraça da justiça. Porque o maior golpe baixo do diabo é a mentira. Eu já quero nesta noite declarar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que todo espírito de engano, que toda mentira está sendo destruída nesta noite de hoje. Aleluia. Irmão, e você sabe o que significa cingir? Olha isso. Cingir é cobrir-se. Um significado mais profundo é incluir no interior. Olha só. Aleluia. Deus está dizendo, a primeira defesa que você precisa, aleluia, acessar dessa armadura é a verdade. Aleluia. Você precisa se cobrir com a verdade e tê-la no seu interior. Aleluia. Olha isso, irmão. Cingir é cobrir e um significado profundo é incluir no interior. E o que é a verdade para nós? A palavra de Deus. Aleluia. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. E a verdade é o quê? É a palavra de Deus, irmão. Você precisa ter essa palavra, aleluia, dentro do seu interior. Você precisa se cobrir dessa verdade, porque o golpe do diabo, o golpe mais baixo dele, é a mentira. E muito crente tem sido envolvido em mentira, porque não está seguindo a verdade da palavra de Deus. Igual tem muito crente sendo levado por mentiras, porque não tem buscado a palavra, a verdade de Deus. É, Jesus. E essa é a primeira defesa dessa armadura que derruba o projeto, o plano e as intenções de Satanás, irmão. Porque se a intenção dele é mentir, irmão, ele toda mentira já está caindo por terra. Todo espírito de engano, irmão, já bateu e retirou. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Irmão, a gente precisa voltar a se relacionar com a Bíblia. É verdade. Com a palavra de Deus. Precisamos ser íntimos dessa palavra. Aleluia. Se você quer ser um obreiro aprovado, irmão, maneje bem essa palavra. Aleluia. Aleluia. Acesse essa armadura através da palavra de Deus. Aleluia. Deus está, irmão, eu falo isso com convicção. Deus está repreendendo todo espírito de engano. No meio da sua casa, no meio da sua família, a guerra súbia é quando ela afastar. Se alguém já estava aí tentando meter desculpa na palavra, meteu logo nesta noite, Deus está Eu creio. Se alguém já queria se aproximar, aleluia, ai,
mentira é mentira. É verdade, Jesus. Mentira é mentira, irmão. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmão, e aí vamos seguir. Aleluia, versículo 14. Quer dizer, já lemos. Aleluia, vestir a couraça da justiça. Louvado seja Deus. A primeira defesa é a verdade. A segunda é a couraça da justiça. A couraça da justiça, irmão. Aleluia. E essa semana foi uma bênção. Porque no culto de doutrina lá na igreja, nós falamos sobre essa armadura. Não de um modo assim detalhado. Mas, aleluia, lendo 2 textos. E Deus falou sobre a couraça. Olha, irmão, isso aqui. Eu falei, Jesus, o Senhor só está reforçando o que o Senhor falou lá no culto de doutrina. A couraça, ela é usada aqui do soldado. Depois você dá uma ligada na armadura de um soldado. A couraça, ela protege o peito e as costas. Aleluia. Aleluia, Deus. E vou te falar uma coisa, irmão. O órgão que o diabo mais ataca é o coração. É Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é dele que procede as fontes de vida e de morte. Verdade, Deus. Aleluia. E a Bíblia também diz que a boca fala o quê? Que o coração está cheio, irmão. Então a couraça, ela defende o peitoral e as costas. Aleluia. E aí o peito fala sobre o coração. E as costas, olha isso. Isso foi um estudo que meu pastor trouxe terça-feira. Olha só, protege o coração e as costas, que se refere sobre caráter, postura e identidade. Deus. Irmão, aleluia. Olha só, irmão, é tremendo isso aqui. E a Bíblia vai explicando a Bíblia, né? Aleluia. Aleluia, Jesus. O diabo, em Mateus 4, se apresenta a Jesus num momento de fragilidade. Você vai entender. No momento que Jesus, o seu corpo físico, como ele era 100% Deus e 100% homem. E como homem, Jesus no corpo físico teve fome. Ele estava fraco. 40 dias sem comer. Por isso que a Bíblia diz que ele teve fome. 40 dias sem comer. E a mesma coisa o inimigo faz conosco. Aleluia. Ele tenta atingir o nosso coração. Ele tenta nos atingir durante uma crise ou uma luta espiritual. É Deus. Aleluia. Por quê? Porque ele quer tentar atacar a nossa identidade. Aí é por isso que tem gente que fala: estou na prova e Deus não me vê. Aleluia. Se eu fosse mesmo de Deus, ou se Deus é Deus, por que ele não me ajuda? Irmão, eu tenho uma pessoa lá que diz assim: Deus não me vê. Eu falo: mas você tem uma prova maior que você está vindo que Deus te ama, te vê. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então, quando a gente está passando por uma crise, uma luta espiritual, a gente tem o costume de se questionar, irmão. E é neste momento de fragilidade que o inimigo, ele vem tentar atacar a sua identidade em Deus. De quem você é em Deus. Por isso que ele faz a mesma coisa com Jesus. Se você é filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Irmão, então, entenda. Toda provação é uma oportunidade de Satanás nos tentar. E é por isso que Deus está dizendo nesta noite que você precisa, aleluia, conhecer e vestir essa armadura. Aleluia. Porque eu não sei se você está sendo provado, irmão. Eu sei da minha prova. E olha, tem dia que Jesus, me ajuda porque eu não vou aguentar, Jesus. Me ajuda porque o negócio está terrível. É Deus. Aleluia. Se você está sendo tentado, sendo provado, irmão, aleluia, receba aí esse revestimento. Aleluia. Aleluia. Irmão, nesta noite, Deus, ele visita o teu sentimento.
Deus está te visitando, está te revestindo, irmão. Aleluia. Aleluia. Deus está guardando o teu coração. Deus está revestindo as suas emoções, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha isso. A coraça protege o coração e as costas. Deus está falando sobre os sentimentos, a sua identidade em Cristo. Porque Ele não te chamou só como filho, mas como soldado, aleluia, de Cristo nessa peleja. E Deus está, ó irmão, como eu iniciei dizendo, nós só somos provados para que o nosso caráter seja forjado. Aleluia, Deus. Porque a intenção de Deus é que você se pareça mais com Jesus. Aleluia, Jesus. O único, eu já disse isso aqui. O único risco que você corre em andar com Jesus é ser mais parecido com Ele. Essa é a intenção de Deus. Esse é o desejo de Deus. Deus está trabalhando no seu caráter em meio à provação. Deus está te forjando no fogo. Deus está forjando o teu caráter. Trazendo maturidade. A Bíblia diz, Paulo fala assim, ó, quando eu era menino, eu agia como menino. Ei, você não é mais menino, não. Deus, aleluia. Aleluia. Ei, nesta noite, Deus está, aleluia, além de visitando, está forjando o nosso caráter. Aleluia. Deus vai fazer você sair daqui entendendo quem você é em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Olha isso. Aí ele vai continuar dizendo, versículo 15: e calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz. Você sabia que os seus pés são importantes para Deus? Aleluia. Irmão, os seus pés são importantes para Deus. Tem gente que fala assim, ai, Deus só quer o coração. Irmão, Deus não quer só o coração. Deus quer suas pernas, Deus quer seus pés, os seus braços. Deus te quer, irmão, por inteiro. Você inteiro é interessante para Deus. Aleluia. Por que, irmão, Deus acha, aleluia, interessante os teus pés? Porque é através dele, aleluia, que nós vamos, aleluia, pisar no território do inimigo para resgatar a alma para o reino de luz. Olha isso. Louvado seja Deus. E se nós não estivermos envolvidos no Evangelho, calçado os pés na preparação, ó, Paulo ainda diz assim, ó, com os pés, aleluia, calçados os pés na preparação do Evangelho, irmão. Evangelho não é pronto. Evangelho é uma construção, é dia por dia. Está entendendo por que Deus está falando sobre preparação, irmão? Aleluia, Jesus. Tem uma oportunidade que só vem se você estiver preparado. É verdade, Deus. E Deus quer trazer esse tempo, irmão, de oportunidade. Irmão, eu estar aqui nesta noite é uma oportunidade de Deus. Aleluia. E eu estar aqui ministrando, eu preciso me preparar. E não é só hoje que eu vou vir. É a semana, é do dia que o Mateus me chamou até hoje. Orando, jejuando. Irmão, jejuando é passar fome, irmão, para matar a carne. É verdade, Jesus. Não é começar a 10 e entregar meio-dia, irmão. É sacrifício. Oh, glória, O estômago está nas costas. Aí você fala, eita, estou matando a carne. É verdade, porque Deus. eu tenho fome. É assim que a gente mata a É carne. verdade, mesmo, Jesus, mesmo. desse jeito. Aleluia. Olha só, calçados os pés na preparação do Evangelho. E não, aleluia. Isaías diz assim, ó, conformosos os pés do que anuncia o Evangelho. Deus vê mistério nos teus pés. Eu venho aqui nesta noite dizer que você é todo interessante para Deus. Aleluia. É através dos teus pés, aleluia, que o Senhor alcança almas. É através dos teus abraços, é através da tua boca. Aleluia, Deus. Aleluia. Irmão, eu vim aqui dizer
O céu conta com os teus pés, irmão. Aleluia. Louvado seja Deus. Quarto item. Aleluia. Versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé. Irmão, igreja amada do Senhor, o escudo de um soldado, ele é extremamente importante. Por quê? Porque ele protege. Aleluia. Ele protege do que, irmão? Das flechas. Você gosta de filme de guerra? Eu gosto de filme de guerra. Aleluia. É sofrente demais, mas eu gosto. Nos filmes de guerra, o soldado ele precisa estar com o seu escudo. Aleluia. Porque assim que ele consegue ir para cima do inimigo, ó, lembra do... Você já assistiu o 300? Então, ó, vai para cima do inimigo, intimidando, e quando o inimigo lança de lá as flechas, ele faz o quê? Ó, o escudo, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Entende, irmão, o que Deus está dizendo? Olha isso. Tomando sobretudo o escudo da fé. Aleluia. E aí, o escudo é importante. Outra coisa, depois se você quiser dar uma bugada, o escudo do soldado, que Paulo se refere aqui, o escudo, ele era daqui do nariz até o pé. E além de ir até o pé, tinha escudo que tinha uma bordinha nas laterais. Mas é aquele escudo de quem está na frente da batalha, né? Aleluia. E olha só, o escudo, esse escudo grande, ele cobre todas as brechas. Ó. Aleluia, Jesus. E aí eu quero levar para o âmbito espiritual. Brechas de dúvidas que o maligno usa para tentar se derrubar. Aleluia. Põe em dúvida a palavra de Deus. Põe em dúvida quem Deus é. Olha só, se o inimigo ele não tenta distorcer a nossa identidade diante de Deus. Se você é filho de Deus, transforma essa pedra. Aí a gente começa a se questionar: meu Deus, será que eu sou teu filho mesmo? Ih, Jesus, não vai dar certo. Ixi, Deus não é comigo, olha o tamanho dessa prova. Ô irmão, pense em Moisés naquele deserto, aquele povo chato. Moisés estava tão estupefato daquele povo na orelha que quando Deus fala assim: Moisés, fale com a rocha, Moisés faz o quê? Pá, bate na rocha. De tanto, de tanta pressão do povo que ficava se questionando: Moisés, tu nos trouxe aqui para morrer? Moisés, era melhor nós ter ficado no Egito, porque lá tinha cova, a gente morria e só caía para trás. Moisés, lá no Egito, tinha o quê? Tinha cebola, aleluia, tinha alho poró, se lembrando, irmão, dos manjares do Egito, e não conseguindo entender, aleluia, que muitas vezes ou quase sempre a maior manifestação de Deus é no deserto. É no momento de provação que Deus mais se revela a nós. É no deserto que Deus manda maná. É no deserto que Deus o recurso para pagar a conta, o aluguel. É verdade, Jesus. É no deserto, irmão. É no momento de provação, aleluia, que você é fortalecido. A Bíblia diz lá em Êxodo que foi no deserto que a roupa não rasgava, o sapato não acabava, não gastava. O povo queria comer cobrama, pum, já descia prontinha do céu. O povo queria beber água, pum, brotava água da rocha. Irmão, é no deserto, aleluia, onde a gente mais vê a manifestação de Deus. Aleluia. Eu posso dizer, por experiência própria, no maior pico de pandemia, Deus me deu uma casa. Aleluia. 2022, irmão, pela obediência, as irmãs não vão vir aqui, mas se eu te ouvir, eu prospero. Será que você está ouvindo Deus? Irmão, a gente precisa calar as vozes, porque a ovelha conhece a voz do pastor. Aleluia, Deus. Nós louvamos aqui, mas se eu não te ouvir, eu pereço. A tua voz é livramento. Será que a gente realmente está dando ouvidos ao Senhor? Aleluia. Será que a gente está tão cheio de nós que não estamos conseguindo entender aquilo que Deus está falando conosco?
É Deus. Aleluia. Deus me trouxe aqui para dizer para você: olha, Deus prova, mas não tenta. Se você está sendo tentado, então não é Deus. É o inimigo. E contra o inimigo a gente vai com, ai, que cara sai com palavra de Deus, irmão. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Tem muita gente dizendo que é diabo quando é Deus provando. Deus prova, mas não tenta. O inimigo tenta, mas não prova, irmão. É verdade. É no seu maior momento de fragilidade que ele vai se revelar, que ele vai, aleluia, que ele vai se manifestar. E não entenda uma coisa: tudo aquilo que te afasta de Deus não é de Deus. Se o emprego está te afastando da igreja, não é de Deus. Se o emprego está te afastando da oração, não é de Deus, irmão. Porque quando você está desempregado, que o melhor salário se apresenta. É verdade. A melhor proposta é quando você está, aleluia, no momento de fragilidade. Aí você vai lá fazer a entrevista, o horário de trabalho das 2 às 10. Eita Deus, é verdade. Tirou você do culto. E tirando você do culto já é, irmão. Te esfria e te afasta da presença de Deus. Verdade, Jesus. É Não forte. entenda. O que tirar você de Deus não é de Deus. É forte, Jesus. Está entendendo o porquê que o diabo tenta, mas não prova? E porque Deus prova, mas não tenta? Irmão, Deus te Aleluia. conhece. Aleluia. Deus me conhece. Aleluia. E no seu momento, aleluia. Deixa eu ler aqui de novo, Jesus. E no seu momento de provação, é a oportunidade que o diabo, o Satanás, ele vem para te tentar. Cuidado com as propostas. Nem toda proposta é de Deus. É Deus. Nem toda proposta é de Deus, É irmão. forte, Jesus. Aleluia. Sai daqui entendendo que te afasta de Deus não é de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quinto item da armadura para a gente fechar. Oh Deus grande, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Queridos, a cabeça, o cérebro, é o que comanda o quê? O corpo. Aleluia. Se a nossa cabeça, cérebro, mente enfraquecer, aleluia, apresentar fraqueza, todo o nosso corpo está fraco. É Deus. Aleluia. Verdade. Tudo estará perdido. Irmão, e se você não sabe, vai aprender agora. O maior campo de batalha é a mente. É verdade. É É por Deus. isso que nessa noite Deus está, aleluia, trazendo esse revestimento para Eu nós. creio, Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus está te cobrindo com a verdade. Deus está, aleluia. Exatamente, tá vendo? Aleluia, Deus está te Jesus. cobrindo com a verdade. Deus está guardando o teu coração. Olha isso. Aleluia. Aleluia. Deus está fortalecendo a tua caminhada, os teus pés. Aleluia. Aleluia. Deus está te unindo. Aleluia. Fortalecendo a tua fé, acrescentando a tua fé. Aleluia, Deus. Deus. Aleluia. Com o escudo. E nessa noite Ele está revestindo a tua Glória. cabeça, a tua mente. Aleluia. Porque se a cabeça apresenta fraqueza, todo o corpo é perdido, irmão. É Deus. Você já viu que o coração bate, tudo está bem, entre aspas, mas o cérebro morreu, já era. Porque o cérebro comanda o corpo, o pensamento, irmão, comanda o corpo. Você já viu quando você está com preguiça, a preguiça começa na mente? Você falando com você, não vou para a igreja não, tá frio. Ai, não sei o que, tá frio. É assim, irmão. É assim. Então, se a cabeça apresenta fraqueza, todo o corpo ele está perdido. Ele está perdido. Então, o capacete, ele serve para proteger a tua mente. Aleluia. Para proteger a tua mente. Aleluia, Deus. Aleluia. E a espada da palavra.
Então que nesta noite você venha receber esse revestimento de Deus. Para que assim você, aleluia, você possa derrubar todo o propósito, toda a intenção do inimigo contra a sua vida, contra a sua casa. Amém? Você recebe essa palavra? Aleluia. Posso colocar em pé? Vamos. É porque nós temos que ter um tempo aqui para fazer a área de libertação. Senão não dá tempo. Nós queremos aqui chamar as pessoas que estão. Abre um pouco o microfone, aumenta mais. Queremos chamar as pessoas aqui. Nós estamos fazendo campanha no lar. Então vem cá à frente, nós vamos orar. Por que, irmãos? Então, as campanhas que nós fazemos, nós lançamos desafio, nós não podemos ficar sem orar. Então, toda sexta-feira, a oração da fé. E todas essas pessoas de grande importância estão na sexta-feira. É porque Deus conhece. Então, você que vem, que está na campanha, vem cá para frente, nós vamos orar. Vamos ter, se você trouxe uma peça de roupa, se você trouxe uma carteira de trabalho, nós vamos orar agora pelas suas vidas. Quem tiver em campanha, se você também está doente, vem aqui. Nós vamos orar por você. Dor de cabeça? Então, sexta-feira, irmãos, sexta-feira aqui é para todos os obreiros, pregador, já sempre preparar as pessoas para que nós tenhamos um tempo aqui. Porque aí a gente fazendo trabalho, senão nós vamos sair daqui meia-noite. Meia-noite, sem brincadeira nenhuma. O negócio sexta-feira aqui é pesado, domingo, nós estamos mais por causa disso. Mas não é uma batalha, não é brincadeira não. Nós vamos orar aqui. O senhor está sentindo. Olha, esta noite aqui, por mais que está calado, nós aqui, a gente percebe que existe na situação celestial o espírito da morte. Eu vejo 3 pessoas aqui, espírito da morte morando. 3 pessoas. Então nós estamos com uma batalha que existe aqui muito grande, mas Deus vai dar vitória. Tem a mulher do rapaz que está cego dele. Pega aqui na mão do seu marido. Vem cá, pode vir para cá. Quero contar uma coisa para você. Só está sentindo dor de cabeça. Dor de cabeça. Já saiu com dor de cabeça. Olha. Vejo que o adversário está lutando contra a sua vida. Aqueles 2 rapazes é seus filhos, né? Eu vejo uma consagração de famílias solteiros. O diabo tem muita sede naqueles rapazes. Uma barreira enorme, uma luta enorme. Sua casa, essas crianças aqui, é uma guerra. Eu vejo uma guerra muito grande, mas nós vamos lá. Deus vai quebrar. Eu vejo 3 ações demoníacas aqui no mundo. E a batalha não é brincadeira. O diabo está querendo destruir as casas da família. Mas dar uma coisa para você. Se eu seja sincero, mas quarta-feira, nós fizemos a campanha na quarta-feira na sua casa. Mas na quarta para cá, como o senhor passou, deu vontade de viver, de cigarro, nem bebeu, né? A paz de Deus é que hoje vai concluir por completo na vida do Senhor. Essa batalha que o Senhor está sentindo dor de cabeça aí, eu vou começar. No mundo espiritual está uma guerra terrível contra a sua vida. Sabe por quê? Porque o Senhor tem valor. O Senhor tem um grande valor. O adversário não está contente.
Eu vejo uma grande guerra para ter a sua vida lutando. E os anjos estão lutando pela sua vida. Deus está lutando por nós mesmos. Ao entrar aqui, eu vejo uma batalha imensa. O demônio não querendo perder o Senhor. Sabe por quê? Porque ele sabe que o Senhor vai dar muito trabalho para a terra. O Senhor foi escolhido para a glória a Deus. O Senhor foi chamado para a igreja. Fecha o olho. Deus. Vai quebrando agora, tá? Isso, todo espírito da morte agora. Todo demônio de trancabucho cadeira. Toda força oculta. Deus. Senhor, como a gira do inferno. Tranca a rua, enxucadeira, espírito da droga, da heroína, da cocaína, que até hoje queriam oprimir a vida deste homem. Mas nesta noite nós repreendemos agora. Nesta noite, Deus, nós repreendemos agora toda a força contra a vida destes casal. Meu Senhor, toma diante das tuas mãos agora. Vai amarrando, Senhor. Deus, Senhor meu Pai, até hoje o Espírito, meu Senhor. Senhor jogou ele na bebida. Senhor queria jogar desejo, meu Deus. Mas hoje, meu Senhor, o Senhor trouxe esse caso aqui para ser livre agora. Queima Jesus toda a obra do inferno. Queima Jesus toda a obra de tranca rua. Ah, Senhor, sobre eles agora. Meu Deus. Aqueles dois homens que já foi consagrado, Senhor, nós repreendemos, nós desfazemos agora. Senhor, meu Pai, vai lá, vai trabalhando na vida daqueles jovens também. Vai lá, Senhor, toda a força do mal agora. Senhor, vai trabalhando agora, tudo que está amarrado. Leva Jesus, Deus agora, vai tocando na cabeça dele. Espírito da morte, hoje tu perdeu, hoje tu perdeu porque ele é servo do Deus Altíssimo. Para mandar a basura, mandarácia, oh Deus do céu, todo mal agora, em nome de Jesus, agora, Pai, sai, em nome de Jesus. Essa cabeça está doendo. Passou mesmo? Passou mesmo? As palmas lá no nome de Jesus. Está bem? Mais forte. Deus, vai libertando ele agora. Vai libertando ele agora. Senhor, toda a força maléfica que vem colocando, Deus, desejo na vida dele, que vem colocando, Senhor, vontade. O demônio várias vezes tentou contra a vida deste rapaz, mas nesta noite, meu Senhor, nós repreendemos todo o mal. Senhor, nós repreendemos toda a força que age na casa dele. Senhor, meu Deus, vai trabalhando agora. Senhor, vai trabalhando agora. Senhor, que toda vontade maligna, meu Senhor, que quer jogar ele lá, e várias vezes, meu Senhor, tentou, ó Pai, para tirar a vida. Espírito maligno que era, nós repreendemos agora. Espírito que quer ver ele trancado. Todo demônio que diz que ele não tem valor. As famílias dele, Senhor. Ó Senhor, muitas vezes expressa, meu Pai, há uma força negativa dentro do lar dele, dentro da casa dele, mas agora nós repreendemos. Em nome de Jesus. Amém? Amém?
Senhor, não é mais minhas mãos. Mas é as tuas mãos agora, Pai. Senhor meu Deus, vai quebrando agora toda enfermidade. Toda enfermidade. Deus, toma diante das tuas mãos agora. Senhor, meu Deus, vai entrando agora nessa enfermidade. Espírito da morte, demônio da morte agora, eu repreendo agora. Vai cair por terra agora. Senhor, vai cair por terra. Posso cair? Deus, agora vai entrando no pulmão. Vai entrando no pulmão. Vai entrando no pulmão agora. Eu repreendo toda a força agora, Pai. Toda a força agora. Em nome de Jesus. Doença. Agora. Senhor. Não tem. Eu estou vendo aqui, Deus. Algo, Senhor, que não é para medicina. Senhor, meu Deus, Senhor, estou vendo. Senhor, algo que era para matar a vida dele. Algo que é para destruir a vida dele. Mas agora, Jesus, passa as tuas mãos. Dos pés à cabeça dele. Dos pés ao Senhor, a cabeça dele. Eu repreendo toda a enfermidade. Eu repreendo toda onde está no sangue. Tudo que está no sangue. Espírito da morte. Demônios da morte. Demônios que trouxe no passado. Em nome de Jesus. Eu repreendo agora. Esse processo está bom, tá feliz? Tá feliz? Tá feliz? Faz a mão assim. A igreja estende as mãos para cá, irmão. Guerra espiritual. Entendeu? Olha, glória a Deus. Quero todos os irmãos, obreiros que me acompanharem. Eu vou fazer vídeo para vocês. Mas pelo amor de Deus, não vai ter aula. Vocês praticam isso aí. Porque uma coisa eu falo, todos que acompanham a mim, se vir uma coisa ao contrário, ou pensamento ao contrário, deve trabalhar aqui na obra de Deus na área de interpretação. Então não é comigo ou não é. Se não for comigo, fica em casa. Mas não vai. Não entra lá em mim. Então essa equipe tem grande responsabilidade por salvação de alma. Em nome de Jesus. Estende as mãos mais para cá. Pode estender com as mãos lá. Então o trabalho de libertação a gente precisa das pessoas que estão trabalhando ter vindo, porque para saber como é que é, tá? Isso, fechou aí, mulher. Pode esticar as mãos. Isso, estende as mãos para cá. Toda a igreja, Senhor Jesus. Agora. Opera. Espírito da morte. Vai por terra. Vai por terra. Agora. Doença. Sai. Agora. Nós ordenamos. Agora. Toda doença. Toda enfermidade. Agora. Cura do corpo. É conosco. A partir de hoje, vai te retirar. Hoje eu administro a cura no pulmão. Eu administro a cura no sangue. Eu administro a cura dos pés à cabeça. Toca o Espírito Santo. Toca o Espírito Santo. Vê se a mão está tremendo. Parou mesmo? Acho que é uma logo não. Glória a Deus. Deus Altíssimo. Olha aqui para mim. Eu vejo Deus te dando um livramento. Eu vejo Deus quebrando um grande laço na tua vida. Eu
Deus me mostrava quando eu estou passando próximo a um acidente, acontecendo um acidente. Deus está te quebrando uma maldição, uma perseguição contra a tua vida e te dando um grande livramento. Mas assim que diz o teu Senhor, o teu coração se encontra entristecidos. Tem coisas que você guarda para você mesmo. Tem coisas que você acumula para você mesmo. Mas Deus tem algo ainda presente na tua vida. Deus tem uma grande obra na tua vida. Deus tem algo grande a realizar na tua vida. Não entristeça o teu coração, porque Deus vai te dar uma grande vitória. Tem coisas que você só fala, só é você e Deus. Tem coisas que você sente, só é você e Deus. Tem coisas que você não passa para ninguém, fecha, acumula. Mas o Espírito de Deus te conhece e sabe a tua dor e o teu sofrimento. E grande Deus vai fazer uma grande vitória na tua vida. Chega as mãos. Deus. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito de Deus. Toca, Espírito Santo. Agora, Raio desce a braço de braço. Ó Deus de Israel, ó Deus de Isaac, ó Deus de Abraão, e neste momento, dos pés à cabeça dela, brinda com teu poder, brinda com tua graça, fortalece ela nesta noite. Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã, e amanhã será um novo dia para ela. Jesus, meu Deus, os enigmas que tem coisa que eles fazem, Senhor, que até hoje ela não entendeu, mas agora, Pai, o Senhor revela para derrubar, meu Deus, e para te ministrar uma grande vitória sobre a tua serva. E entra na casa dela, e entra onde ela trabalha, porque aonde ela trabalha também sofre perseguição. Aonde ela trabalha, Senhor, sofre ódio. Aonde ela trabalha, Deus, tem pessoa que temeia a sua queda, porque o demônio usa a pessoa lá, mas lá, Senhor, oh Deus, é o Senhor que vai colocar ela por cima, é o Senhor que vai exaltar ela por cima, porque aquele que bate recebe, aquele que busca acha, e hoje ela vai buscar, Pai, lá para a sua casa, para a sua família, para a sua vida espiritual, material, e o Senhor, meu Deus, está com as portas abertas. Ei. Porque eu vejo um adversário querendo provocar um acidente. Deus me mostrava você muitas vezes dirigindo e nada vem no outro carro, cara, você muitas vezes ajustando. Já vi Deus me mostra várias vezes Deus te livrando de acidente. Mas assim que diz o Senhor, Ele tem mais algo profundo na tua vida. Tu caminharás, buscarás, Deus tem algo mais profundo na tua vida. Mas chega para tu muito mais ainda, mais abençoado. Mas o adversário, até dentro do teu emprego, quando tu pisa em pé, tem pessoas até próximas a ti, entendeu? Tem inveja. Tem pessoas que falam, como é que pode? Como é que pode? Ela consegue. Mas sabe por quê? Porque esta promessa que está sobre a tua vida de prosperidade não é da agora. É por aquilo que tu fez a obra de Deus. E o diabo já tentou para tu até parar, tu estar de pé, ficar sem porta nenhuma, mas não consegue, porque aquele que Deus abençoou, o diabo não pode
fechar. Aquilo que Deus dá, o diabo não pode tirar. Aquilo que Deus abençoa, não tem cão, não tem nada que vai tirar. E tem mais, Deus vai te exaltar. Eu vejo uma oportunidade maior, mas nunca esqueça de agradecer aquele que é digno de honra e glória para a sua honra. Ó Deus Altíssimo e Soberano, aqui, Senhor, meu Pai, meu Deus, eu quero te apresentar nesta noite a tua vida sobre esse lugar. Tu conhece o coração, conhece o que você tiver, tu conhece as perseguições, tu conhece, meu Deus, o que ela passou, mas nenhuma vez, ó Pai, tu deixou ela envergonhada, sempre exaltando, sempre abençoando, e sobre ela, meu Deus, tem uma bênção maior, e nós profetizamos e abençoando para a honra e a glória do seu nome. Amém. A Deus que crê, glória a Deus. É de grande importância, irmão, esse servo do Senhor aí, ele topou o desafio. É o nosso irmão. Qual o nome do nosso irmão? É muito bom a gente falar. Qual o nome do nosso irmão? Edinaldo. A casa do nosso irmão Edinaldo nunca tinha ninguém que orar lá. Entendeu? Mas fomos, graças a Deus, Deus fez a obra, está aí, ó. E vai ser por completo. Então é assim que nós vamos fazer na igreja aqui, ó. É um bocado de obreiros. Mas para mim, entendeu? O obreiro que volta dia de sexta-feira não serve. Porque eu trabalho. Mas graças a Deus que Deus está levantando uma nova geração. Uma nova equipe de obreiro. Porque a pessoa quando é gato, ele não cresceu para se tornar leão. Mas aqueles que é leão já cresceram. Benditos são esses obreiros. E obreira que não tem tempo, não tem momento, está sempre dá tempo para trabalhar. Isso é obreiro. E Deus vai fazer grandes milagres. Nós fizemos mas vai voltar a Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Olha, a nossa missionária vai divulgar aqui. Depois que é o trabalho dela, depois você também, na mesma porção, você dizima a casa do Senhor, traz esse propósito e serás grandemente abençoado. Pode vir. Aleluia, Deus. De autorização para trazer os docinhos, eu trouxe doce de leite e umas bolachinhas, todos no valor de R$10, porque terça-feira eu estarei viajando para o Paraguai, uma caravana. Nós vamos ficar uma semana lá no Paraguai fazendo a obra do Senhor. Já tem 2 aldeias indígenas nos esperando. Então, você adquirindo o meu material, você vai junto comigo para o Paraguai. Não tem maquininha, só tem Pix. Mas se você puder, abençoe que você vai junto comigo, tá bom? Tem docinho e bolachinha, mais poucas unidades, tá bom? E as palmas vão ao Senhor. Aleluia. Isso é a fé. Aleluia, Deus.
estarei fazendo vídeo para quem queira trabalhar, mas a gente vai deixar aí para todos os irmãos, quem sabe, para levantar mais equipe, mas de todos também é de grande oportunidade, vai se preparar. Mas a gente não vou fazer simplesmente o vídeo, tem um vídeo simbólico para a pessoa entender a sua personalidade e compreender como a obra de Deus é. Então, se você não prepara sua mente, você não está preparado para o creio. Eu creio. Então, por isso tem muita gente aí despreparada, né, pregando aí de agoniado, querendo se matar. E uma coisa, irmãos, que está nessa geração, as pessoas têm que entender. Entendeu? Tem muito pregador aí se matando, querendo tirar sua própria vida, outros pastor caindo de agoniado e sem preparação, achando que está fazendo algo, está fazendo a obra de Deus, não, está atribulado mesmo. A pessoa tem que se preparar, né? A pessoa tem que se preparar para a obra de Deus. Só domingo pela manhã nós não temos nada, mas amanhã à noite, 7 horas, 7h30 da noite, nós estaremos aqui, que nós temos uma campanha, né? 7 horas, tá bom, para mim 7 horas tá bom, então 7 horas na porta da igreja. Aqueles que possam ir, vai, aqueles que não podem, não tem problema. Você intercede aí por nós, em nome do Senhor, assim a gente pode fazer a obra de Deus. Amanhã. Glória a Deus.